de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelo mais velho. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Essa palavra ela veio ao meu coração e é uma palavra muito impactante, porque a gente só ouve ministrações e quando nós sentamos e ouvimos, a palavra ela vem para os nossos corações, mas quando é nós mesmos que pegamos a palavra do Senhor, tiramos um tempo com o Senhor, oramos ao Senhor pedindo discernimento, pedindo sabedoria. E quando a gente está nesse momento, no mais íntimo com Cristo, e a gente pega uma palavra dessa para a gente mesmo ler. Eu não sei com os irmãos, mas todas as ministrações que o Senhor prepara uma palavra, eu sinto aquela palavra como se fosse para mim primeiro, porque é assim. Não sei se com os pastores ou com os irmãos que ministram, mas muitas das vezes quando o Senhor ele tem uma palavra, primeiro ele quer tratar comigo. E quando eu parei para meditar, quando eu parei para estudar um pouco, aprofundar um pouco mais essa palavra, eu pude perceber que muitas das vezes, não só eu, mas eu acredito que todos, muitas das vezes nós agimos como esses fariseus. Muitas das vezes a gente vê a situação de uma pessoa que está do nosso lado, ou até mesmo o irmão que senta ao nosso lado, e a gente vê a aflição dela, e em vez de a gente estender a mão para ajudar, a primeira coisa que a gente faz é apontar o dedo. Mesmo que a gente não quer, mas uma palavra que a gente lança, a gente já está julgando, a gente já está apontando. E sem medo algum de dizer isso, e na mais profunda certeza, não é porque nós queremos. Muitas das vezes a gente não quer julgar, não quer apontar. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai entender o mais profundo. Nós somos seres humanos. Primeiramente de tudo, nós somos seres humanos. Nós somos falhos. A Bíblia vai dizer que nós já pecamos desde o nosso nascimento. Então, mesmo que a gente tenta a todo tempo a se enquadrar como Cristo quer, sendo servos de Cristo, sendo primeiramente discípulos dele, porque foi isso que Jesus disse para os seus discípulos: sedes meus discípulos, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Primeiramente nós somos seres humanos tentando ser discípulos de Cristo, tentando se assemelhar a Cristo como cristão nessa terra. Então não é porque a gente quer julgar,
mas a nossa carne ainda é falha. Nós não somos perfeitos e estamos longe de sermos perfeitos. Mas mesmo assim, em vez da gente ajudar, estender a mão, a gente aponta o dedo primeiro. E é sobre isso que o Senhor quer tratar comigo, com você, nessa passagem. Aqui em João 8, a Bíblia vai nos contar que, e eu acho muito interessante porque João ele começa falando que Jesus estava onde? Estava no monte. Jesus estava orando. E se a gente pegar desde Mateus, Marcos, Lucas, todos os evangelhos, vai dizer que Jesus estava em constante oração. Jesus, quando ele estava não somente no monte, a Bíblia vai nos dizer que ele saía do meio da multidão, ia para um lugar isolado e ele ia orar. E o que eu aprendo com Jesus nisso? Nesse ato dele, será que eu e você estamos em constante oração com o Pai? Jesus aqui ele está simplesmente nos ensinando que nem muitas das vezes a gente vai precisar de pessoas ao nosso redor. Muitas das vezes a gente vai ter que sair do meio da multidão e ir para um lugar isolado e orar ao Senhor. Ter intimidade com o Senhor, assim como Jesus tinha. Jesus ele sempre andava preparado. Estava em constante oração e em comunhão com o Pai. E diga-se de passagem que Jesus era o Filho de Deus. Ele não precisava orar. Porque filho é assim. Eu sou mãe, muitos são pais e mães aqui e sabem como que é. O filho, quando precisa de alguma coisa, ele vem até o pai e a mãe, ó. E se Jesus precisasse de algo, ele poderia muito bem conversar com o Pai, mas não. Jesus ele orava. E a oração nada mais é que você se prostrar ao Senhor e derramar tudo aquilo que você tem. É um ato de intimidade com o Pai. Então Jesus ele sempre estava em constante oração. E a Bíblia vai nos dizer então, aos versículos da frente, que os fariseus pegaram ali uma mulher no ato de adultério e levaram até Jesus. E quando eu fui estudar um pouquinho mais a fundo para poder entender, porque aqui eles falam que na lei de Moisés, aí eu já fui me aprofundar um pouquinho mais. E o interessante é que quando lá em Levítico, no capítulo 20, versículo 10, vai dizer que quando um homem, vou abrir para os irmãos, a gente meditar junto, Levítico 20, versículo de número 10, diz assim: se o homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Eu fiquei pensando comigo, falei, mas poxa, eles disseram a lei correta, mas não totalmente correta. Por que só pegaram a mulher e não pegaram o homem? Era a lei. Eles estavam seguindo a lei. Mas por que eles só queriam apedrejar ela? Por que não pegaram os dois? Eu fiquei meditando e falei, Senhor, como? Por quê? Aí eu fui observar, reler de novo o versículo. Aí no versículo 6, o Espírito Santo veio e falou aqui: eles
pergunta para conseguir uma prova contra Jesus. Por quê? A todo tempo eles tentavam de todas as maneiras barrar Jesus, pegar Jesus, prender Jesus. Porque, vamos ser sinceros, Jesus estava incomodando todo mundo. Jesus ele veio para quebrar protocolo. Jesus ele veio mostrar para aqueles santarrões, vamos se dizer assim, para todo mundo poder entender a mensagem clara, pessoas que se dizem ser cristão, mas não têm amor nas almas, pessoas que se achavam acima de todo mundo, porque eu conheço a lei, eu sou estudado, eu conheço a Torá de cor e salteado, mas não tinha a essência, não tinha o amor pelas almas. E Jesus não, Jesus ele sabia, Jesus ele estudou, Jesus primeiramente ele tinha amor por todas as almas. Jesus ele veio para nos mostrar o verdadeiro amor e a verdadeira essência do que Deus, desde a criação do mundo, queria para o homem. Jesus, ele andou lado a lado com os discípulos e a todo tempo ensinando. E todas as vezes quando eu leio a palavra do Senhor e assisto aquela série do The Chosen, eu amo aquela série de paixão, porque dá para você sentir a essência de Jesus. Eu fico olhando e fico imaginando, meu Deus, como eu queria ter o privilégio de viver nessa época, poder estar presente com Jesus, sentar com Jesus, poder estar lado a lado com Ele. Os discípulos tiveram uma experiência maravilhosa com Cristo. E como eu já disse, Jesus ele veio para quebrar protocolo. Veio para mostrar para esses fariseus que da forma que eles estavam ensinando era o correto, mas primeiramente tinha que haver amor, essência, transbordar amor, compaixão por essas almas. E o que eles fizeram? Pegaram somente a mulher, trouxeram até Jesus para, ao mesmo tempo, expor o pecado dela, mas também incriminar Jesus, poder ter aquela brechinha para poder pegar Jesus. E Jesus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, de primeiro momento Jesus ele se inclina e começa a escrever no chão, em um ato de que não estou pouco me importando para o que vocês estão dizendo, a minha preocupação é com a alma dela, a minha preocupação é com ela, não é com o que vocês estão expondo. E Jesus ali, ele continua escrevendo no chão. E eles naquela euforia e continuando a perguntar para Jesus o que Jesus achava daquela situação, o que Jesus deveria fazer. Então Jesus se levanta com a sua autoridade, mas ao mesmo tempo com a sua serenidade. Se vira para eles e diz: quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o interessante é que a Bíblia vai nos contar que vai saindo um de cada vez, porque eles puderam entender. Sabe quando a palavra do Senhor vem no meu e no seu coração como uma flecha e a gente para, pensa, fala, não é dessa maneira que é para ser feito.
Não é assim que eu devo agir? Eu tenho que parar, analisar a situação, para depois ter uma atitude. E a palavra do Senhor, ela vem para mim e para você. Primeiramente para mim, porque como foi dito, todas as vezes quando o Senhor, Ele me dá uma palavra, Ele primeiramente, Ele quer me tratar, para depois da igreja. E eu pude entender que muitas atitudes, ou até mesmo em 5 minutos a gente para e pensa, nossa, mas fulano, por que foi dessa maneira? Mas se eu e você parar e analisar e falar, não, se eu puder ajudar, eu tenho que ajudar. Se eu puder estender a mão primeiro, antes de julgar, saber o motivo antes de apontar. Porque a verdade é, a gente não sabe o que o irmão que está do nosso lado, sentado do nosso lado, tem vivenciado. A gente não sabe como que foi o dia a dia dele para ele chegar no culto à noite. E muitas das vezes apontamos aquele irmão que senta lá no cantinho, fica de cabeça abaixo o culto inteiro. Nossa, mas o irmão não glorificou. Malemar, o irmão ergueu a mão. Mas a gente não pode criticar. A gente não sabe como que ele tem vivido. A gente não sabe as lutas que ele tem enfrentado. Ou até mesmo pessoas do nosso trabalho. Em vez da gente apontar a atitude das pessoas, em vez da gente criticar as pessoas, até mesmo aquelas que saíram da presença do Senhor, devemos buscar e saber a fundo o que aconteceu para ela ter se afastado. Qual foi a aprovação que aconteceu que fez com que ela saísse da presença do Senhor? E quando eu pude entender essa palavra, eu pude perceber que muitas atitudes eu tenho que melhorar, como cristã, como serva do Senhor. Eu também, como diz, eu não sou, ninguém é perfeito. Nós somos discípulos de Cristo. Nós não estamos aqui como juízes. Deus não nos colocou como servos dele para julgar as pessoas. Isso cabe somente ao Senhor quando Ele voltar. Ele é o grande juiz. Ele tem todo o poder de julgar. Se com essa mulher Ele não julgou, Ele que não tinha pecado nenhum, Ele era o único que poderia ter pegado uma pedra e ter lançado nela. Não é? Jesus não tinha pecado nenhum. Não tinha falha nenhuma. Mas Ele primeiro viu o coração dela. Primeiro Ele viu a alma dela. Ele queria tratar aquele coração. Só que também não podemos passar a mão na cabeça, não é assim? Se o irmão estiver em pecado, sentar, irmão, vem cá. Não precisa expor para a igreja inteira, mas sentar, aconselhar e ajudar a resolver. Não criticar, não apontar, não apedrejar. Nós não somos juízes, somos discípulos do Senhor. Discípulos. Discípulos nada mais é que conduzir as pessoas, ter o mesmo amor que Jesus teve para com todos. Ajudar, ensinar, dar a mão para o próximo, falar, ó, vem, você não consegue, mas eu te ajudo, eu estou aqui. Glória a Deus. Você não tem força, mas eu estendo a minha mão e vamos caminhar junto até você andar sozinho. É assim que se trata de almas. É assim que se ganha almas. É assim que uma igreja tem que trabalhar em união. E não somente deixar com os pastores, porque é fácil. É fácil.
deixa que o pastor resolve. Ah, a mulher do pastor resolve. Não. Eu aprendi uma coisa e eu vou carregar comigo para o resto da minha vida. Ovelha gera ovelha. Pastor apacenta, cuida. Mas quem tem que gerar ovelha somos eu e você. Não é os pastores. A missão deles é o quê? É discipular. É ajudar, defender, apacentar. E como que nós geramos ovelhas? Demonstrando o amor pelas almas. Demonstrar esse mesmo amor que Jesus teve por essa mulher. E não de primeira criticar e apontar, e sim amar. Primeiramente, mostrar quem realmente Jesus é, o que Ele fez na sua vida. É tão lindo nós mesmos contarmos o nosso próprio testemunho. É gratificante, porque cada um tem um testemunho para contar. Cada um tem um pedacinho de uma história que já vivenciou para poder contar e trazer, e assim poder trazer almas. Vamos ter amor, empatia pelas pessoas. Amém? Espero que essa palavra tenha entrado como flecha no coração de cada um, assim como tocou na minha vida. Nós possamos ter o discernimento e a sabedoria para trazer mais pessoas para essa casa, para essa obra. Vamos amar primeiramente. Ter mais amor. Amém? E eu agradeço essa oportunidade. Que as palmas louvem o Senhor Jesus. Palavra abençoada, irmãos. Aleluia. Antes de acabar o culto, eu quero fazer uma oração, alguns pedidos de oração. O operador vai nos ajudar aqui. Irmãos, estou com a foto aqui do Daniel. O Daniel, ele precisa de uma oração, ele está hospitalizado. Deus sabe o que ele tem, os médicos ainda não sabem, não foi descoberto o motivo do que está acontecendo com ele. Tem também a Tatiane. A Tatiane está com câncer. Eu queria que vocês ficassem de pé para a gente orar por eles. E a gente apresentar tanto o Daniel como a Tatiane. Nós vamos orar ao Senhor. Nós cremos que o Senhor há de ouvir a nossa oração. Se você pode, onde você está, você que está na sua casa nos ouvindo, você que está aqui na igreja, vamos orar ao Senhor pela vida do Daniel, pela vida da Tatiane, pedir ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos, meu Pai, Senhor, pela vida, meu Pai, Senhor, do seu filho, meu Pai, Senhor Daniel. Pai, eu sei, meu Pai, que os médicos, Pai, ainda não encontraram, meu Pai, ainda não sabem, meu Pai, mas o Senhor sabe, meu Pai, Senhor, porque foi o Senhor, Pai, Senhor, que informou, meu Pai, Senhor Daniel. O Senhor, meu Pai, Senhor, que informou, meu Pai, Senhor, o ventre, meu Pai, da sua mãe. O Senhor conhece, meu Pai, Senhor, a cada célula. O Senhor conhece, meu Pai, Senhor, a cada, meu Pai, Senhor, parte do seu corpo. É por isso, meu Pai, Senhor, que eu oro pelo Senhor. Aonde Daniel está nesse momento, que ele recebe, meu Pai, um anjo agora. Levanta, meu Pai, Senhor, a cura para ele, Pai. Que a mão do Senhor desça, meu Pai, sobre a vida dele. Que vem trazendo uma unção,
glórias a Deus. Pode dar glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia. Nós vemos a unção da cura sobre a vida dessas pessoas que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje é quarta-feira. Mas temos culto ainda na sexta e também temos culto abençoado no domingo. Eu quero falar para você, não falte. Você venha para cá na quarta, venha para cá na sexta-feira, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Venha para cá no domingo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Pastor, acabou? Não acabou ainda não. Eu quero que você fique mais um pouquinho para tomar um café com a gente. Está ali no fundo, ali um café. Vamos reunir ali, tomar um café, para que Deus possa abençoar e guardar a sua vida. Mas antes, eu quero orar por você, eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua família. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, meu Pai, Senhor, pela vida dos teus filhos, meu Pai. Nós oramos, meu Pai, Senhor, pela vida, meu Pai, Senhor, de cada um desses que estão aqui. E aqueles, meu Pai, Senhor, que não puderam, meu Pai, Senhor, por causa de alguma coisa, mas não pôde estar aqui. Deus, eu oro, meu Pai, Senhor, para que a mão do Senhor alcance, meu Pai, para que a mão do Senhor vá à frente, para que o Senhor possa, meu Pai, Senhor, quebrar, meu Pai, Senhor, todo o mal, Pai, toda a armadilha, meu Pai, Senhor, que o inimigo vai ter que entrar, aquilo, meu Pai, que o inimigo tem feito, ou tem planejado no inferno nesse exato momento. Eu oro, meu Pai, Senhor, para que a mão do Senhor vá à frente e quebra, meu Pai, Senhor, todas as armadilhas, que seu filho, meu Pai, Senhor, saia daqui guardado, que o seu filho saia daqui protegido, que a tua filha saia daqui, meu Pai, Senhor, debaixo das tuas mãos, Pai, poderosas. Pai, continua abençoando essa semana, que a semana, Pai, seja semana de graça, seja de vitória, e que a mão do Senhor, Pai, a tua presença esteja com os teus filhos, não só hoje, Pai, mas até a sua volta, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Façam com as mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas por todo sempre. Só você que vai morar no céu diz amém. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor e deseje ele um restante de semana abençoado em nome de Jesus.